Olá, amigos do Esporte em Debates. Estamos chegando para o nosso encontro semanal. Aqui você sabe, o espaço é para falar de esportes e o esporte em dimensão maior na sua televisão, na TV Assembleia, canal 51.2 ou na TVN, no canal 17. Gente, o programa de hoje está simplesmente imperdível e você vai ver no Esporte em Debate. Divulgada a tabela oficial do Campeonato Maranhense 2018. A preparação dos clubes maranhenses para o estadual da próxima temporada. Sampaio conhece adversários na Série B do ano que vem. Você vai ver ainda um vídeo especial sobre os 20 anos da conquista da Série C invicta do Tricolor. E mais, atendendo a pedidos, a reprise da entrevista com o presidente da Associação Maranhão Rugby, Thiago Bitoso, e com a Fernanda, atleta campeã do circuito interestadual pela Amarulas. Gente, tudo isso e muito mais na edição de hoje do Esporte em Debate, que já está no ar. E nós vamos começar o Esporte em Debate falando de futebol profissional. A Federação Maranhense de Futebol divulgou a tabela oficial do Campeonato Maranhense de 2018. O repórter Joelson Braga tem mais informações sobre a tabela de 2018, com 8 clubes participantes do futebol na próxima temporada. Serão 4 meses de bola rolando, conforme o regulamento divulgado pela Federação Maranhense de Futebol. O tempo para recursos já terminou, assim o que foi publicado está mantido. A competição terá apenas jogos de ida e, com exceção da primeira rodada e da última, as partidas serão aos domingos. A abertura será no dia 20 de janeiro, um sábado, e o Imperatriz receberá no Frei Epifânio da Badia o Moto Clube. E por falar em moto, a direção rubro-negra não ficou contente com a tabela, porque jogará 4 das 7 partidas da primeira fase fora de São Luís. Serão 3 em sequência. O Papão joga diante da torcida no dia 28 de janeiro, na segunda rodada, e depois só voltará a jogar na capital em 4 de março, contra o Santa Quitéria. A fase final da competição vai de 18 a 25 de março e a final de 1º a 8 de abril. A federação já advertiu aos clubes que os estádios que irão receber as partidas do Campeonato Maranhense em 2018 devem ter laudos técnicos aprovados previamente pelos órgãos competentes, como o Corpo de Bombeiro e CREA. Ainda segundo o vice-presidente de competições, Hans Nina, cada clube deve mandar seus jogos nos municípios sede, como determina o Estatuto do Torcedor. Um exemplo é o time de São José de Ribamar, que deverá mandar seus jogos no estádio Dário Santos. Mas caso solicite mudança de estado quando mandante e tiver que jogar na capital maranhense, o jogo será de portões fechados, caso o adversário seja um clube da capital. Isso para evitar caracterização de inversão de mando, o que é proibido por lei. Agora veja como fica a primeira rodada do Campeonato Maranhense. Dia 20 de janeiro, Imperatriz e Moto Clube. No dia 21, no domingo, Sampaio e Bacabal, Cordino e Santa Quitéria, São José e Maranhão. Você poderá ver a tabela completa em nosso site. Acesse www.al.ma.leg.br/TV. Pois é, o campeonato então foi antecipado para o dia 20 de janeiro. Imperatriz e Motoclube será o jogo de abertura da competição. Vou falar mais sobre o estadual 2018 com meu amigo Gregório Dantas. Tudo bem, Greg? Tudo bem, Julinho. Tudo em paz? Tudo em paz. É um prazer enorme estar aqui de volta com você, viu? Você não imagina a satisfação e o orgulho de estar com você. A gente teve um pequeno infortúnio aí, mas já estamos de volta e com a fé em Deus que as coisas vão transcorrer na normalidade. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Ô, Greg, Campeonato Maranhense. Embora o Motoclube tenha se manifestado contrário, né? A fórmula de disputa e também a confecção da tabela do campeonato, a federação manteve e anunciou oficialmente a tabela. É assim, Juliano, o negócio foi o seguinte, a Federação Maranhense reuniu com os clubes, né, e apresentou aquela proposta inicial de tabela de Campeonato Maranhense para a temporada 2018. Só que deu 10 dias, né, para os clubes que tivessem alguma proposta de alteração nessa tabela que se manifestassem. Apenas não. O Moto Clube e o Sampaio Corrêa se manifestaram, só que nenhuma das duas propostas foram acatadas. Detalhe, os dois se manifestaram no dia da reunião do Conselho Técnico. Isso, mas o Sampaio sobre a ordem dos jogos com a Imperatriz, o Sampaio argumentou que em 3 anos estava jogando com a Imperatriz lá em Imperatriz e queria jogar aqui em São Luís. E o Moto
também arguiu a federação sobre a ordem dos jogos e o número de jogos a fazer fora de casa. Exato. E também teve a manifestação, mas aí foi já durante aquela reunião do Maranhão Atlético Clube, que inclusive foi voto contrário à decisão de ter apenas o campeão classificando para os campeonatos nacionais. Né? O Maranhão não concordou teve com voto uma contra. outra competição, que seria um torneio seletivo para indicar um representante na Série D. Isso. O Maranhão entende que, pelo aspecto financeiro, você oneraria, né, a situação dos clubes para o segundo semestre disputando uma outra competição. Exatamente, mas inclusive depois o técnico Meinha se mostrou a favor da própria realização dessa competição, vamos chamar... Porque ele pensou tecnicamente, né, em ter a vaga para a Série D. Exatamente, se mostrou a favor da realização dessa competição, então nós tivemos esses pequenos impasses a respeito de Maranhão, Atlético Clube, Sampaio Corrêa e Moto, nenhuma das decisões, das manifestações foram acatadas pela Federação Maranhense, temos uma tabela agora oficial, né, não tem mais para onde correr, e inclusive, Jurinha, teremos uma novidade, porque há algum tempo, sempre o jogo de estreia do Campeonato Maranhense, você lembra muito bem, era do campeão do ano passado, né, com o campeão da Série B. E esse ano não, né, porque o jogo Imperatriz e Moto foi antecipado, vai ser um jogo isolado da primeira rodada, então, no dia 20. E nenhum dos dois sequer chegou à decisão do campeonato deste ano de 2017. Exatamente. E esse jogo, que seria do campeão maranhense atual, que é o Sampaio Corrêa, e do campeão da Série B, que é o Bacabal, foi para o dia 21, um dia após a abertura do campeonato, lá na cidade de Imperatriz, onde Imperatriz vai enfrentar o Moto Clube. O Jorge explicou muito bem na matéria aí, nós teremos um campeonato, né, Juliano, com 8 clubes, todos jogam contra todos, apenas em um turno, né? Depois temos 2 jogos de semifinal, né? Os 4 primeiros, e depois 2 jogos da grande final. Serão as semifinais nos dias 18 e 25 de março, e as 2 finais do Campeonato Maranhense estão marcadas para o dia 1º de abril, dia da mentira, e 8 de abril. Agora, eu quero manifestar aqui publicamente, porque existem muitos comentaristas do dia seguinte, ou quer dizer, da competição posterior, né? Certo. Eu quero dizer o seguinte, eu particularmente sou contrário de se fazer um campeonato tão rápido. A diferença entre o estado do Maranhão para outras unidades da federação, ela chega a ser gritante. Os interesses do futebol do estado do Maranhão não podem ser os mesmos interesses do futebol de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, porque lá eles têm competições como a Libertadores, a Copa Sul-Americana para disputar. Eles geralmente chegam às fases principais da Copa do Brasil, que hoje é uma das mais importantes competições do calendário do futebol brasileiro. Sem dúvida, né? E o nosso campeonato, diferentemente desses campeonatos estaduais de São Paulo, do Rio, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, ele é muito mais valoroso. Porque é no Campeonato Maranhense que você consegue obter vagas para a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e também para o Campeonato Brasileiro da Série D. Ou seja, disputar o Campeonato Maranhense é, tecnicamente e financeiramente, por demais, de suma importância. Porque quando você logra isso no campeonato, isso tem sido o caso do Sampaio, já foi o caso do Cordino, do Imperatriz, do Moto, do Maranhão, de outras equipes, você, além de ter um calendário mais extenso, você financeiramente, por exemplo, o Sampaio na Copa do Nordeste vai receber R$875 mil para disputar a primeira fase. Isso, trocado em miúdos, para o telespectador entender, Greg, isso representa quase 4 folhas salariais. É verdade. Isso, né, levando-se em consideração o que gastaram este ano, cerca de R$200 mil. Isso é a importância de ir bem no Campeonato Maranhense. Quando você disputa a Copa do Brasil, você tem já uma cota, cerca de R$300 mil na primeira fase para você disputar essa competição. Então, se você analisar que 1 milhão ou mais de 1 milhão você tem em caixa quando você consegue lograr isso no campeonato estadual, como campeão ou como vice, então a gente está falando de uma competição que é extremamente importante. Por que realizar a competição em 11 datas, sendo que a própria CBF e a FIFA, né, eles acabaram entendendo que em alguns países as situações são regionais e precisam ser resolvidas de outra forma. Quer dizer, não houve uma faca no pescoço e dizendo, o campeonato estadual tem que ter apenas tantas datas, se não fizer isso, porque no Ceará, no Pará, em outros estados da federação, eles fizeram o campeonato não atendendo a todas essas exigências, mas, sobretudo, as suas realidades locais. É assim, Juliano, na verdade, a própria CBF não, a CBF, através da Liga do Nordeste, determinou que os clubes
que disputariam os campeonatos estaduais aqui no Nordeste teriam que ter 14 datas, né? A Federação Maranhense abdicou dessas 14, não, 13 datas, perdão. Teriam que ter 13 datas, exatamente, 13 datas. A Federação Maranhense abdicou de 2 datas, né? Caiu para 11. Eu fiquei pensando aqui, meus miolos, né, ficando pensando aqui, se a Federação Maranhense, por exemplo, fizesse um campeonato de ida e volta, pontos corridos, seriam 14 datas. Ou seja, uma data a mais do que daria para conciliar. Uma data a mais do que a CBF disponibilizou para os clubes do futebol maranhense fazer o campeonato estadual. E seria até mais justo, porque nós sabemos que os clubes até reclamaram, como você citou, o Max Sampaio, Moto Sampaio, que alguns times irão jogar 4 partidas em casa, 3 fora. E o contrário, alguns 3 em casa e 4 fora. Então, se você fizesse pontos corridos de ida e volta, nós teríamos 14 jogos e teríamos o campeão e o vice classificado automaticamente para as competições nacionais, né? E com mais justo, seria um campeonato mais justo com apenas uma vaga a mais. Então, eu acho que daria sim. Então, você comunga com o meu pensamento que esse campeonato deveria ser pensado de uma outra forma, de um formato diferente. Claro, né? Um formato diferente. E a minha proposta era essa, pontos corridos e de volta, 14 datas, você tem campeão e vice classificado para tudo e um campeonato justo. Então, eu acho que a própria Federação Maranhense poderia pensar. Eu já sei que não pode para o ano que vem, porque você sabe, tem que repetir, né? A tabela por 2 anos, o regulamento ele tem uma vigência de 2 anos. Isso, então para o ano que vem... De acordo com o Estatuto do Torcedor, que ele só respeita de acordo com as suas conveniências. Só respeita quando quer. Quando não quer, ele joga fora, joga no mato. É verdade. Exatamente. Depois do intervalo, atendendo a pedidos, você vai rever no Esporte em Debate uma entrevista com o Thiago Mitoso, falando sobre o rugby no estado do Maranhão, e com a atleta Fernanda, uma das grandes atletas deste ano de 2017 da equipe Amarulas, inclusive com título interestadual. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Olá amigos, já estamos de volta e hoje nós vamos falar de rugby. E para falar dessa modalidade que tem crescido muito aqui no Maranhão, eu estou aqui ao lado do Thiago Mitoso, né, Thiago? Que é o presidente da Associação Maranhão de Rugby, né? E da nossa amiga Fernanda, né, Fernanda? Que foi campeã agora do circuito interestadual de rugby lá em Belém, campeã geral, né, Fernanda? Exato. Olha, galera, a gente vai falar aqui do rugby, eu vou falar com o Thiago aqui, com a Fernanda, para apresentar para vocês essa modalidade que tem crescido muito, não só aqui no Maranhão, mas também no Brasil. Mas vamos começar, Thiago, falando da diferença, né, dos tipos de jogo de rugby. Temos eu já sei que fiz uma pesquisa antes, né, temos o rugby de 15 e o rugby de 7, né? Isso. Explica pra gente aí qual é a diferença de um pro outro e tal, como é que são disputados esses jogos. Isso, são as duas modalidades mais comuns, né, de ser televisionado, de a gente ter acesso, mas existem aí inúmeras formas de jogar rugby. Certo. Rugby League, o Beach Rugby, o rugby de 10, o 7, que é a modalidade olímpica, que é essa que a gente joga, e a modalidade 15, que é a modalidade tradicional, digamos assim. A diferença entre o rugby 15 e o rugby 7 é a quantidade de atletas que jogam, óbvio, né? O tempo, que o rugby 7, por ser um jogo que precisa ser televisionado, que precisa ter mais dinâmica, é um jogo de 2 tempos de 7 minutos. São 14 minutos de jogo, de tempo corrido, e por isso é um jogo mais divertido de se jogar. Sim, trazendo aqui para o nosso cenário aqui do Brasil, que é o futebol, é o esporte que reina, né, até então, dentro das dimensões de gramado, são as mesmas dimensões do futebol, do jogo de rugby? São, inclusive o campo do futebol do rugby, desculpa, é um pouco maior. Ainda é um pouquinho maior, né? É um pouco maior. É 110 por 70. Isso, e inclusive o rugby de 7 também é disputado nessas dimensões? Nas mesmas dimensões, só que com número reduzido, então cansa mais. Né? E o tempo de cada um, a diferença de tempo do 7 para o 15, porque eu vi que o jogo de 15 tem um tempo maior, né? Se assemelha ao do futebol, o número o tempo do jogo de 15. São 2 tempos de 40. Sim. Não tem prorrogação. Quando o jogo termina os 80 minutos, na verdade o jogo só termina quando a bola sai ou quando houver alguma penalidade, depois de passar desses 40 minutos. Ou seja, se a bola não sair do jogo com 50 minutos, o jogo não acabou. O rugby também é um esporte, vamos dizer assim, quase que irmão do futebol, porque os dois tiveram a origem lá no Reino Unido, na Inglaterra. Isso.
e também do futebol americano, né? Que já é derivado do rugby, né? Que eu até acredito que o futebol americano é mais midiático e tal, tem uma fama de entretenimento, de show e tal. Considero até o rugby, que ao meu ver, um esporte mais raiz, vamos lá, a galera tal, chega junto mesmo, né? Mas a sua avaliação, assim, você pode ver aqui no Brasil, ultimamente, com o crescimento da NFL, o rugby está perdendo para a NFL, assim, aqui no Brasil, ou você pode perceber um crescimento do rugby ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. O rugby cresce tanto quanto os outros esportes, inclusive, nesses últimos 5 anos, foi um dos esportes que mais teve crescimento dentro do Brasil. Sim. Né? Com dados aí da Confederação. Diferentemente do futebol americano, que apesar de ser um esporte muito, muito popular na América do Sul e na América do Norte, mas a grande parte da Europa toda joga o rugby. Né? Isso, a Ásia. A Oceania ali também é muito forte, Nova Zelândia, isso, né? Exatamente. Exatamente. E eu queria perguntar para ti a respeito agora dessas conquistas, porque eu sei que você é o presidente da Associação Maranhense de Rugby, né, da Amaru, e a Fernanda é atleta, né, galera, da Amarula, né, que é a equipe feminina da Associação Maranhense de Rugby, e conquistou, né, o título do circuito interestadual em Belém. Agora foi disputado agora nesse mês agora de novembro, né? 18. No dia 18. E, Fernanda, explica pra gente como foi conquistar esse circuito interestadual. Eu sei que tiveram algumas etapas antes, né? E vocês se sagraram campeãs do circuito interestadual, vencendo inclusive algumas etapas disputadas aqui no Maranhão, né? Explica pra gente como foi isso. Pois é, o circuito ele é formado por 3 etapas. A primeira foi em Tuntum, aqui no Maranhão, a segunda aqui em São Luís e a terceira foi em Belém. E esse aqui é o troféu de São Luís, Esse é o troféu de São Luís e esse é o troféu do circuito geral. Né? Em Tuntum a gente ficou em segundo lugar, foi a primeira etapa. O time está vindo para uma reformulação, então foi a primeira etapa depois desse processo que a gente ainda está passando, na verdade. A segunda etapa foi essa de São Luís, que a gente tem o troféu aqui de campeão, que saímos invictas. E teve a terceira etapa em Belém, que também saímos invictas. E aí fomos campeãs do circuito como um todo. Só para a galera entender, é um circuito interestadual, tinham atletas de quais estados? As equipes Isso, eram times do Maranhão, do Pará e também do Piauí, confere? Isso. Maranhão, isso. Pará e Piauí, né? É um circuito masculino e feminino. Hoje o Maranhão Rugby, a gente foi apenas com time feminino, mas o circuito é um circuito grande, tem muitas equipes, masculino e feminino. A etapa de São Luís foram 16 equipes, se não me engano. Então é um circuito bem extenso. A gente estava conversando aqui agorinha, gente, fora do ar, aqui nos bastidores, você me disse, né, você também, que o nosso Maranhão Rugby, as Amarulas, né, elas vão disputar ano que vem o circuito interestadual lá da região centro-oeste, né? Aí como é que é isso aí? É maior, é mais difícil? Para a galera entender um pouquinho também a respeito disso. Em março a gente tem um campeonato Piqui, né, que é o circuito centro-oeste, tem etapas em Goiânia, Brasília e a terceira, se não me engano, é Belo Horizonte, mas eu não tenho certeza. A gente vai jogar de Goiânia, que é a primeira. Estamos buscando apoio e patrocínio para a gente conseguir ir em todas. Já em março, né? Em março, isso. Mas a primeira é certeza que é a de Goiânia, em março, que é a primeira do circuito centro-oeste. Esse circuito é mais difícil. Tem várias equipes que já disputam o Campeonato Brasileiro, que é a nossa meta chegar lá em 2019. Então, a gente vai tentar subir um pouco o nível dos nossos oponentes também para que a gente cresça, aprenda mais e pegue mais experiência também. Entendi. Agora sim, você falou de Campeonato Brasileiro. O que está faltando para uma equipe aqui do Maranhão chegar a disputar o Campeonato Brasileiro de Rugby? Qual o procedimento? Tem que disputar alguma qualificatória? Como é que é isso? Explica pra gente. Isso. Para você ter o aval da confederação, digamos assim, para participar do brasileiro, tem que passar pela classificatória, que é o Qualify, que acontece também em março. E lá são selecionadas 8 equipes, que serão as equipes fixas do Campeonato Brasileiro. Certo. Então, se você for e conseguir ficar entre as 8 primeiras equipes, você tem o direito a ir para o brasileiro. Mas o brasileiro acontece quase todo na região sul e sudeste. São várias etapas, cada final de semana em uma cidade do sul e sudeste. Então, além de ter que passar por essa classificatória, tem que ter o apoio financeiro para conseguir levar o time todo, né, que são 12 mais a comissão técnica, para essas cidades com hospedagem, alimentação. Então, além do Qualify, tem outras coisas que ainda não nos permitem participar do Campeonato Brasileiro. O brasileiro ele é disputado em finais de semanas, né? Durante um semestre inteiro, é isso? Isso. Então vocês teriam que fazer várias viagens até o sudeste, sul do país para fazer. Então, galera, olha aí, Gleito, tá vendo aí? Quem quiser ajudar o Maranhão Rugby vai precisar de ajuda, porque tem que sair daqui de São Luís, que a gente já sabe que já é meio complicado, até voo aqui de São Luís é mais caro, para poder disputar
o Campeonato Brasileiro, mas não é para agora, né? Pelo que a gente estava conversando aqui nos bastidores, tem ganhar essa experiência, ganhar cancha primeiro, para assim em 2019, né? Que foi o que vocês me passaram, finalmente disputar o Campeonato Brasileiro. Aliás, disputar a classificatória para depois disputar o Campeonato Brasileiro de rugby, né? E, Thiago, a gente estava aqui falei de rugby, falando dessas conquistas de vocês, dessas medalhas que vocês estão conquistando. Eu queria, cara, que você falasse pra gente a respeito justamente de patrocínio, porque a gente sabe que aqui no Maranhão nós fazemos esporte profissional e esporte amador e sabemos a dificuldade que é conseguir patrocínio no esporte, assim, vamos dizer assim, ainda não está no nível profissional, está no nível amador ainda. É muito complicado e eu queria, assim, como é que vocês estão se virando, né, para conseguir levar essas meninas para viajar para Belém, fazer campeonato em Tuntum, aqui em São Luís, como é que está sendo isso, cara? A gente, graças a Deus, esse ano a gente conseguiu grandes patrocínios e apoiadores que nos permitiram que nos permitiram chegar a essas etapas, hoje sem nenhum custo, tá? Bem, né? Então já tá bastante. O custo das atletas que elas tiveram foi só de alimentação lá, mas que não foi muita coisa que normalmente a gente já passou no passado, né? Que a gente já enfrentou. Que a gente tem que tirar do próprio bolso, viajar 26 horas para outros estados, para Natal, por exemplo, em 2012. Essa realidade já mudou. Já mudou. Isso mostra o crescimento do esporte no estado. Hoje a gente conta com 5 patrocínios que levamos na camisa para onde nós vamos, porque são pessoas empresas que estão com a gente e nós pretendemos levar eles aí para nível nacional, né? Entendi. E as próximas competições, então, são a Copa Piqui, né? Isso, Estadual Piqui, em março, né? E tem algum evento que eu vi vocês comentando, vai ter um evento e tal, do rugby e tal. Seria para arrecadar, assim, recursos e tal, para vocês desenvolverem o rugby aqui no Maranhão? Na verdade, todos os anos, desde que o rugby chegou no Maranhão, né? A gente realiza no final do ano uma confraternização que a gente chama de Rugby Day. Tá? O Rugby Day é uma confraternização de todos os praticantes de rugby, independente de time, que hoje nós já contamos com 5 times aqui. Sim. Mas independente disso, a gente faz uma confraternização, faz um amistoso, que todos jogam juntos. Misturam os times também, os times, independente de time, ser adversário de campo ou não. E está programado para que dia esse evento, esse Rugby Day, né? A gente está programando aí para a segunda semana de dezembro, ou terceira semana de dezembro, até antes do recesso aí de final de ano, mas com certeza vai ter. Vai ter, né? A galera vai poder se confraternizar. Eu gostaria de agradecer vocês pela presença aqui no programa Esporte Debate, o Thiago, a Fernanda, e dizer que agora você tem aqui, vou dar aqui um tempo para você para falar com o nosso pessoal, o pessoal do rugby aí, seus agradecimentos finais aqui das nossas entrevistas aqui. Então, a gente queria agradecer a oportunidade de estar aqui no programa, de estar mostrando o rugby e dizer que o rugby existe no Maranhão e que nós somos grandes, sim. Nós podemos chegar a disputar campeonatos fora daqui do estado, desse eixo nordeste, e pretendemos aí alcançar voos muito mais longe e nos tornar, sim, profissionais, que nós temos muito potencial, né? Nós podemos, sim, chegar longe. Olha só, Greg, eu queria parabenizar o Thiago Mitoso, a Fernanda, né? Sim. Toda a equipe do rugby do estado do Maranhão pelo trabalho que vem realizando, né? E eles estão conseguindo dar um destaque muito bom, e principalmente, né, a nível de Maranhão, de norte e nordeste do país. O Maranhão está muito bem colocado, conquistando títulos interestaduais, né? Lógico. Fincando o seu nome, né, na história do rugby da região nordestina. Isso tem sido muito prazeroso, né? É verdade. Na verdade, Juliano, foi um prazer enorme fazer essa entrevista, né, junto com o Thiago Mitoso e com a Fernanda. O Thiago, além de ser um atleta e presidente da Associação Maranhão Rugby, ele também é entendedor do assunto, viu? Ele me explicou aqui para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, como vocês puderam ver, as regras do rugby, né? A diferença do rugby de 7, rugby de 15 e, claro, com a Fernanda, que foi jogadora atleta do time das Amarulas, que é o time feminino da Associação Maranhão Rugby, campeã interestadual da região Norte e Nordeste,
agora lá em Belém, no meio do mês de novembro, e nós estamos repetindo essa matéria, Juliano, porque foi muito bem vista e requisitada, nas redes sociais, exatamente. Né? No WhatsApp aqui do programa Esporte em Debate, foram vários os pedidos, né? Exatamente. E muita gente querendo contato, inclusive, né, para saber como é que deve entrar na associação, participar de equipes, né? Na disputa do rugby. Exatamente. Então, devido a essa, vamos dizer assim, grande audiência, né, apelo popular, nós repetimos essa entrevista com o Thiago Mitoso e com a Fernanda e vamos cada vez mais, né, Júlio, fazer nosso papel, né? Verdade. Que é divulgar. Valeu, viu, Thiago? Valeu, Fernando. Grande trabalho que vocês fazem no rugby do estado do Maranhão e a cada dia crescendo mais. Né? Exatamente. Greg, vamos falar agora de futebol, o vai e vem dos clubes, o mercado da bola, os bastidores do futebol. Isso se imaginando que a temporada de 2018 vem aí com muitas novidades. O Motoclube de São Luís, por exemplo, já está em pré-temporada na cidade de Pinheiro. Tá. Capão do Norte apresentou sua equipe. No meio do percurso aí, alguns contratempos, né, Greg? Sim. Alguns jogadores anunciados não vêm mais e outros surgiram, como o Shailson, por exemplo. É verdade, Juliano. Ó, a gente falou de Campeonato Maranhense, tabela no primeiro bloco, né, do Campeonato Maranhense já divulgada. E agora vamos falar de Motoclube do Maranhão, depois de Maranhão Atlético Clube, né? O Moto, Juliano, já está na cidade de Pinheiro, treinando uma pré-temporada lá de 15 dias, chegaram lá na estrutura do Enzo Park. Isso, né? Chegaram lá dia 1º, lá teve todo o apoio da Prefeitura Municipal de Pinheiro, nós já sabemos, o presidente Célio Sérgio já comunicou que a Prefeitura deu todo o aparato também, o pessoal lá do Enzo Park também, que por sinal tem uma estrutura excelente, não deixa nada a desejar, campo qualidade. De treino lá. Chalés, né, os apartamentos de luxo, né, uma área muito arborizada, parque aquático. Exatamente. 15 dias o Moto treina lá, no dia 17 tem um amistoso contra a equipe Sub-20 do PAC, que vai disputar a Copa São Paulo. Exatamente, que vai disputar a Copa São Paulo. E o time volta para São Luís no dia 19, onde concluirá, né, sua fase de pré-temporada no CT lá do Pereira dos Anjos, né? Pereira dos Santos. E o elenco do Moto aqui, Juliano, já temos aqui quase que fechado, né, já, ó. Já temos o goleiro Rodrigo Ramos, que volta ao Moto, vai ser o campeão, né? Paredão, que vem da Tuna Luz, disputando o campeonato a Série B do Campeonato Paraense. Temos o Matheus e o Solano, que é aí Santa Quitéria, os laterais Diego Renan, Matheus Rubens. Isso. Matheus Rubens, que veio de São José, o Guilherme, que veio do Galvez do Acre, e o Pedro Júnior, do Santa Quitéria, né, que já fez sucesso aqui. Esquerdo. Exatamente. Zagueiros, o Anderson Betão, que veio do Pesqueira de Pernambuco, Wesley, que é do Botafogo da Paraíba, e Daniel, que veio do São José. Volantes, Rafael Santos, Vitor Salvador, que veio do Icasa, Bruno Menezes, ex-7 de Setembro de Pernambuco, Fernando Prado, que foi uma das últimas contratações, que veio lá do Mianmar, né, lá do país asiático, lá dos Tigres Asiáticos, né? O meia André Messalão, que com esse nome exótico aqui, né? É verdade. Veio da Tuna Luso, Jailson, que veio do Decisão de Pernambuco, Igor Neves, Everlan, juazeirense da Bahia, que é muito elogiado há muito tempo, né, pela imprensa. Espera muito dele, né? Isso, pela imprensa aqui do Norte e Nordeste, se destacando muito na equipe da Juazeirense, em algumas temporadas excelentes. Os atacantes Ricardo Maranhão, Jefferson Araújo, né, que já teve passagem pelo Motoclube, Robinho, que veio do River do Piauí, Lucas Bacelato também do River do Piauí, e o Shailson, né, que é a última contratação que veio do São José, viu, Jurinho? E tem também as novidades do Mike, né? O Maranhão Atlético Clube inicia dia 11 desse mês de dezembro, ao comando do técnico Edmilson Gomes Umeinha. E já aquele trabalho final de contratação de jogadores, está querendo acertar com o Pimentinha. O Eloy confirmou que fica para a próxima temporada, eu acho que é uma confirmação importante. Né? Tomara que ele seja melhor do que foi esse ano. Exatamente, o Denilson, lateral direito, vai para a 4ª temporada dele no MAC, é bom jogador, tem 30 anos, mais experiente. O Denilson, o volante Romero também, né? O meia Felipe, é aquele mesmo, Felipe Costa, né? Que foi do Moto. Nasceu futebolisticamente no Moto, Isso. Teve uma passagem pelo Sampaio com altos e baixos, né? Muito mais baixo do que alto. Mas tem a oportunidade agora no Maranhão, né? De crescer. A gente espera, ainda tem idade para isso. Exatamente, vamos torcer pelo Felipe. Também temos o retorno do Sandro Bacabal, que estava disputando a Série B. Bom volante. Com o Bacabal, foi campeão da Série B do Campeonato Maranhense e era da equipe do MAC nessa temporada de 2017 na disputa da Série B de dado. Os meias Marciano e os atacantes Emerson e Marcelo. Como o Juliano já disse, o Max se apresenta no dia 11 de dezembro e a estreia no Campeonato Maranhense fica para o dia 21 de janeiro, viu, Juliano? Diante do São José de Ribamar. Vai ser lá no Moropó, em São José de Ribamar, né? Se der tudo certo lá, né? Se tiver tudo bacana no estádio. Será que até lá não fica pronto, não? Tem que dar, né? 21 de janeiro, tem mais de... Já há algum tempo, era para estar totalmente pronto. Um mês e meio, praticamente.
Depois do intervalo, você vai ver a apresentação do Sampaio Corrêa para a temporada 2018. Você vai rever um vídeo com a história do Sampaio na conquista do Campeonato Brasileiro da Série C invicta em 1997. Tudo isso daqui a pouco. Segura aí que a gente volta já. Estamos de volta e agora para o destaque do Sampaio Corrêa. A Bolívia Querida apresentou seu elenco para a temporada de 2018. O Sampaio, no ano que vem, disputará o Campeonato Maranhense de Futebol, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e também a Série B do Brasileirão. O Sampaio Corrêa apresentou na semana passada seu grupo de jogadores para a pré-temporada visando as competições de 2018. Muitas novidades formam o time, que vai ser comandado pelo segundo ano seguido pelo treinador Francisco Diar. A apresentação foi no CT José Carlos Macieira e marcou oficialmente o início dos trabalhos. Ao todo, foram 25 jogadores apresentados. Os goleiros são Andrei, ex-Volta Redonda, André Luiz, ex-15 de Piracicaba e o Anderson, da base do clube. Como é que é o clube aí? Bacana. Então, quando acabou o jogo aqui, que nós perdemos a classificação, quando eu estava no Volta Redonda, eu já estava com esse desejo de vir para o Sampaio. E graças a Deus, na segunda-feira meu telefone tocou, não pensei duas vezes. No ataque, os nomes são de Jonas Piu-Piu, ex-Maranhão, Igor Fernandes, da base, Eriques, ex-Porto de Pernambuco, Marcelinho, ex-América do Rio Grande do Norte e Reginaldo Júnior e William, remanescentes de 2017. Tu não tem 1,70 m, tem? Não. Ele fez gol de cabeça na frente dos zagueiros que tinha 1,91 m. O que é isso? Colocação. Não pode deixar esse negócio de pipiu, né? E de pipiu, negócio de pipiu não dá certo no futebol, é o Jonas, tá? Se você gostar de ser chamado de pipiu, eu não vou mandar teu nome. O Mimica disse, eu gosto de ser chamado de Mimica. Rapaz, Mimica, um negão desse tamanho com o nome de Mimica. Mimica é, né? Mimica é aquele gato pequeno. Não, ficou Mimica, ele quer. Tu quer ser chamado de Jonas Pipiu? Então, pronto, peraí, esquece, o nome do cara é Jonas Pipiu, ele quer ser chamado de Pipiu. Eu quero que você tenha personalidade, que você aproveite essa oportunidade. Não foi solicitação do Diar. Isso aqui é uma contratação do presidente Sérgio Frota, não estou passando por cima dele. Eu tenho certeza que você vai aproveitar essa oportunidade. Nomes como o volante Diego Silva e o atacante Felipe Marques não devem continuar mesmo no clube. Eles chegaram a ser anunciados pelo Sampaio, mas recentemente disseram que tinham propostas melhores. Diego Silva foi para o Atlético Goianiense e Felipe Marques jogará pelo Remo. Nós estamos finalizando uma negociação onde, gente, o fator financeiro está pesando. Nós perdemos o Diego Silva depois de um acerto dele, porque deram dinheiro para o empresário, e está gravando, você pode dizer que foi isso mesmo, ou talvez para ele, com o empresário com certeza, e ele preferiu ir para o Atlético Goianiense. Vai ser discutido judicialmente. O Felipe Marques tinha acertado, não é isso, Mancho? Juntamente com os três outros jogadores que vieram do Horizonte, a saber o Frete, o zagueiro, o César Sampaio, o volante, e o Reginaldo Júnior, e depois ele podia ter ligado, não foi, esse eu não vou discutir, ele que vá. Quero só dizer que, mais uma vez, acontece isso. O Felipe Marques veio ganhando para o Sampaio 3, 4 vezes que ele ganhava no Horizonte, não tinha projeção nenhuma, um grande jogador, não estou desmerecendo ele. Mas o Fortaleza não quis, o Ceará não quis, o Sampaio deu a oportunidade, o Sampaio deu a vitrine. E era só dizer que não viria, como o outro também. Não quero mais nem que ele ligue agora, eu venho, para cá ele não vem, porque nós vamos trazer um jogador que é muito melhor do que ele. Ô Greg, elenco apresentado, não é elenco fechado totalmente, né? Claro que não, né? Nenhum dos clubes até aqui fechou o ciclo de contratações, mas para começar, esse já foi anunciado, né? Esse elenco de jogadores pelo presidente do clube, Sérgio Frota, a diretoria, né? É sim, Jurinha. Foi apresentado lá no CT do Turu, né? Toda na semana passada, acho que foi no dia 30, inclusive, coincidência, vamos mostrar o vídeo daqui a pouco, né? Da conquista do bicampeonato brasileiro pela equipe do Sampaio no ano de 97, 20 anos. Dia 30 o Sampaio, dia 30 de novembro, foi apresentado todo o elenco para a temporada 2018. Uma data interessante para você fazer uma apresentação de um grupo que vai buscar grandes conquistas em 2018, né? Exatamente. E, Jurinha, nós temos aqui jogadores já que foram apresentados, já martelo batido. Temos o goleiro Andrei, esse sim, né? Você sabe. Ele foi um grande goleiro, na minha opinião, Volta Redonda. Melhor goleiro da Série C. Ele chegou, inclusive, o Andrei, a jogar como titular no Botafogo naquela fase do Jefferson, com problema, contundido, teve uma cirurgia, e ele assumiu o gol. Na Série C do ano passado,
brilhou e brilhou muito com a camisa do Volta Redonda, o Andrei. Exatamente. Temos o Andrei, temos o André Luiz, que veio do 15 de Piracicaba, também goleiro. O Anderson, né, que é o zagueiro que é da própria base do clube do Sampaio Corrêa. E que fez uma grande campanha agora no Campeonato Brasileiro de Seleções. Exatamente, que o Maranhão teve 2 jogos, 2 empates, né, 3-3, né? Se desclassificou, mas ele foi uma das figuras importantes na campanha. Exatamente. Os laterais são o Bruno Moura, que veio do Cuiabá, já teve uma passagem relâmpago pelo Sampaio Corrêa aqui, se você lembra. O James, ex-Bragantino. O Wesley, que é da base do próprio clube. Temos também os zagueiros, já contratados isso aqui já faz algum tempo. O Joécio, que veio da Campinense. Aí temos o Maracás, o Odair Lucas, né? Permanece o miolo de zaga. Isso. O Fredson, que são remanescentes desse ano de 2017. Da brilhante campanha, né? E o Silas, que é da base do clube do... Esse garoto, anote esse nome, Silas, é inclusive um dos jogadores muito prestigiados pelo técnico Francisco Diá, que aposta muito no trabalho desse garoto Silas. Aí na volância, né, nós temos o César Sampaio, o Nonato, que veio do Altos do Piauí, João Vitor e Marcelo Juste, que são da base do clube, esses dois aqui. Temos também o volante Yuri, que defendeu o CRB em 2017, conta com passagens pelo Remo, viu, Jurinho? Joinville e Caldense, que ele está negociando com o Tricolor, o Sérgio Frota disse, inclusive nesse dia 30, lá na quinta-feira, que estava fechando os últimos detalhes lá coletiva, né? Da contratação do Yuri. Aí, meio campo, contratação do Rafael Pernão, que era do Volta Redonda, desse time mesmo que jogou contra o Sampaio Corrêa nessa fase decisiva da Série C desse ano de 2017. Aí tivemos quem ficou, né? O Marlon, né? Jogador titular da equipe do Sampaio. Jogador de boa característica técnica. Exatamente. Né? Fernando Sobral também era titular da equipe do Sampaio. Teve muito bem também. Exatamente. E o Wellington Rato, que sempre entrava bem, né? Da equipe do Sampaio também. Tomara que ele seja aproveitado mais vezes, né? Aí no ataque, Jurinho, olha aqui, ó. Nós temos a contratação, essa aqui foi a que causou mais impacto, né? Jonas Piu-Piu, né? Inclusive... Foi bem pelo Maranhão, só não entendi na fase decisiva o que aconteceu com o Jonas Piu-Piu. Jonas Piu-Piu está contratado aqui, causou até um rebuliço, né? Os nossos amigos também da Crônica Esportiva. Pô, será que o Jonas Piu-Piu dá para jogar uma Série B? Pô, na minha opinião, dá. Sim. Vai depender. Agora, eu confesso que não entendi. Eu quero conversar, inclusive, com o atleta, né? O que aconteceu nos últimos jogos do Maranhão na Série D do Campeonato Brasileiro deste ano? Por que ele não rendeu tudo aquilo que se esperava de um jogador rápido? Em alguns jogos, inclusive, foi o que foi passado para a imprensa, ele pediu para não jogar, não sair como titular da equipe. Estranho, né? Estranho, a gente precisa conversar com o atleta e entender dele o que aconteceu. Acho que o presidente Sérgio não ia contratar o Jonas se tivesse algum problema, assim, vamos dizer assim, um empecilho maior, né? Acho que vale a pena a gente... Agora que é bom jogador, bom jogador, inclusive ganhou nosso prêmio de atleta revelação, né? Do Campeonato Maranhense desse ano, entregue aqui pela nossa equipe do Esporte em Debate, né? O Igor Fernandes é da base também, é outro jogador do ataque. O Eriks, né? Que essa contratação aqui pessoal do técnico Francisco Diá, veio do Porto de Caruaru, lá de Pernambuco, né? O Eriks, que é um atacante rápido, né? De lado de campo. Marcelinho, que é ex-América de Natal. E os remanescentes, né, Jurinho? Esse Marcelinho parece ter 20 anos de idade. Né? Atleta novo. Exatamente. E os remanescentes, Reginaldo Júnior e o William, né, que eram os atacantes reservas da equipe do Sampaio Corrêa nessa temporada de 2017. É claro que esse ciclo de contratações não está fechado. O Sampaio precisa de um referência, número 9, né? Precisa sim. O Sampaio precisa de pelo menos mais um volante. Os laterais, acho que o Sampaio ainda vai ter que percorrer, né? Sim. Jurinho, assim, possíveis especulações, né? O Felipe Alves, que é atacante do Paraná, inclusive jogou muito bem essa Série B. Acertando com ele. Muito bem essa Série B com o Paraná. O Paraná conseguiu acesso à Série A do Campeonato Brasileiro para o ano de 2018. Está quase certo, está praticamente certo aqui, faltando só bater o martelo mesmo. Pode vir para a equipe do Sampaio Corrêa e, né, quem a gente perdeu, o Sampaio perdeu, né? O que já estava anunciado, Diego Silva, que realmente foi para o Atlético Goianiense, né? E isso está com uma pendenga judicial, o Sampaio vai resolver na justiça a questão dele. E o atacante Felipe Marques, que foi um dos destaques do Sampaio na primeira fase ainda da Série C, para mim no final teve uma queda, está no Remo. Caiu nos últimos jogos, 3 jogos, ele caiu assustadoramente de produção. Inclusive, em um dos jogos do Sampaio na reta final em Fortaleza, andou ali conversando com empresários, eu não sei se isso teve uma certa influência. Né, não porque o jogador não quis, é porque quando você está com a cabeça também
já em um contrato, em outra possibilidade, você acaba não rendendo tudo aquilo que se espera, né? Também tem a acomodação, né? O Sampaio já estava classificado para a Série C. É verdade. Eles se acomodaram lá, né? Todo mundo sabe, o próprio técnico Francisco Dias já admitiu isso, né? Agora, Greg, o Sampaio disputa no ano que vem a Série B do Campeonato Brasileiro e todos os seus adversários já são conhecidos. Nós vamos ter uma Série B fortíssima, né? Fortíssima, Série B fortíssima. O Campeonato Brasileiro da Série A terminou agora no domingo, né? Terminou ontem, domingo. E os rebaixados, né? Foram já definidos, né? Rebaixado o Atlético Goianiense, né? Que já estava na lanterna do campeonato inteiro, né? A Ponte Preta, que já entrou rebaixada na última rodada. Já sabia, né? Já que sabia. O Atlético cairia, né? E os dois últimos times que caíram foram o Avaí, né? Que empatou com o Santos lá na Vila Belmiro no último jogo. E o Curitiba, que perdeu do Chapecoense, a Chapecoense classificou para a Libertadores. Alguém né? pode dizer o seguinte, não, mas são times que não são considerados, né? Times gigantes como um Inter, um Flamengo, um Corinthians, um Botafogo. Que esse ano não tem, né? Mas são times que têm uma estrutura 10 vezes maior do que o Sampaio e que vão fazer grande investimento para regressar à Série A do futebol brasileiro. É verdade. Não tenha dúvida disso. É verdade, não tenha dúvida disso. E também é bom destacar que o Curitiba é um time campeão brasileiro, né? É um time campeão brasileiro. E regionalmente, Avaí, lá em Santa Catarina, é time grande. Então a gente time que tem estádio de futebol, que tem uma folha muito alta, exatamente. Então, tem grandes patrocinadores. Teve gente que disse, mas esse ano nenhum gigante caiu. Não caiu Inter, não caiu Vasco, não caiu Botafogo, mas eu acho que a Série B do ano que vem está complicada. Nós temos alguns números aqui interessantes, Jurinha. A competição da Série B vai começar no dia 14 de abril, viu? 14 de abril. Um mês antes do que o normal em virtude da Copa do Mundo. Né? 14 de abril teremos times de 10 estados brasileiros, 10 estados brasileiros já confirmados na Série B do ano que vem. E o Maranhão está lá. Né? E o Maranhão está lá. O Sampaio vai jogar juntamente com CSA, que subiu, né? É bom lembrar, campeão da Série D, da Série C desse ano aqui, o CSA. Fortaleza, né? Que foi o vice-campeão. E o São Bento de Sorocaba, que subiu junto com o Sampaio. Foram rebaixados, como eu já falei, Curitiba, Avaí, Ponte Preta, Atlético Goianiense. Desta forma, Jurinha, a Série B 2018 terá aqui, de acordo com o estado, 4 times do interior de São Paulo, Ponte Preta, Guarani, teremos o clássico retornando, né? Ponte Preta e Guarani. Oeste e São Bento de Sorocaba. Goiás e Santa Catarina terão cada um 3 equipes, viu, Jurinha? Atlético Goianiense, Goiás, tem grande estrutura, Goiás e Vila Nova, os 3 do estado de Goiás. E em Santa Catarina teremos Avaí, como eu já falei, Figueirense e Criciúma. 3 jogos dificílimos. 3 potências. 3 jogos dificílimos, muito grandes, e equipes grandes lá na região. E 2 equipes da Série B do estado de Alagoas, Paraná e Rio Grande do Sul. Alagoas, teremos o clássico, CSA e CRB, o clássico das letrinhas, né? Das letras. O clássico das letrinhas. Teremos lá do Paraná, Curitiba e Londrina, né? E o Londrina fez uma excelente campanha nessa Série B desse ano aqui, não subiu na última rodada assim, teve alguns problemas, mas poderia ter subido. No Rio Grande do Sul, Juventude e Brasil de Pelotas. Estados com apenas um time. Maranhão, né? Sampaio Corrêa, Pará, que terá o Paysandu, o Ceará, que terá o Fortaleza, Minas Gerais, que terá o Boa Esporte. Então, essas são as informações da nossa... Está fortíssima Série B de 2018, Jurinho. Gente, estamos chegando ao final do Esporte em Debate, sempre às segundas-feiras, às 8 da noite, na tela da TV Assembleia, canal 51.2 e também na TVN, canal 17. E a reprise do programa, às terças-feiras, em 2 horários. Às 7h30 e às 2h30 da tarde. Ô, Greg, os canais de interação para que o público possa participar, sugerir pauta, fazer críticas, elogios, nós estamos sempre à disposição. É verdade, Jurinha. Os canais de interação do nosso programa, né, são o nosso site, que é o al.ma.leg.br. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3828. O nosso WhatsApp que está passando aqui embaixo da sua tela. E também, Jurinha, tem todas as nossas redes sociais, né, que a partir de amanhã nós botaremos nosso programa todinho, completo, na íntegra, nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, vai estar bacana. Agora, Greg, vamos lá. Olha só, dia 30 de novembro, lembra o quê? 30 de novembro de 1997, eu estava lá, viu? Eu narrei. Eu narrei simplesmente a decisão do Campeonato Brasileiro. Câmera aberta mesmo, nós dois aqui. Câmera aberta, bora lá. Papo. Decisão do Campeonato Brasileiro, Série C, 1997, Estádio Castelão. Sim. Mais de 72 mil pessoas estiveram no Castelão. Sampaio e Francana. O Sampaio tinha um time, que era só esse aqui, ó. Anota aí. Vai lá.
Geraldo era o goleiro. Pai. Erli, o Carequinha, que cobrava lateral, jogava na pequena área. E hoje todo mundo tá fazendo, né? Gelásio, Ney e Leles na lateral esquerda. Que lateral e que dupla de zaga é essa, né? Aí à frente você tinha o Pastor, Luiz Almeida, hoje é pastor lá em Goiânia. Luiz Almeida. Né? Aí tinha o Renato e às vezes jogava o Toninho. O Toninho era o segundo volante, artilheiro, considerado o talismã. Renato Carioca. Né? Renato Carioca. Você tinha na meia direita um cidadão chamado Adãozinho, que depois saiu daqui, foi titular Não jogou do nada, São né? Caetano, do Palmeiras. Vice-campeão brasileiro, foi titular absoluto da Sociedade Esportiva Palmeiras. Isso. Não jogava nada, Nada. número 10, Adãozinho. E tinha o Ricardo, era um meia esquerda. Sim, O ataque, você tinha um baixinho, rapaz, 1,50 m, Jó. Jogava nada também. E lá na frente, um gaúcho, o gaúcho, bom de bola. Né, Julinho? Marcelo Baron. Fazia gol? Ave Maria. Pra fazer muito gol. E entrava no segundo tempo para matar os adversários, outro baixinho. Quem? Cal. Esse aí... Rapaz, O Sampaio meteu 3-1 na Francana, com absoluta facilidade, para o delírio da grande torcida boliviana, e conquistava, em 1997, o título de campeão brasileiro invicto. bicampeão brasileiro, né? Poucos clubes no futebol brasileiro têm essa marca de ser campeão brasileiro invicto. Internacional, Sampaio Corrêa, e aí eu não vou fazer esse exercício aqui para lembrar de mais ninguém. Né? Não faça isso, mas Tá foi entendendo? tudo lindo. 30 de novembro de 1997. Inesquecível, uma marca indelével do Sampaio e do futebol do Maranhão, e que a gente teve a oportunidade de participar, né? Teve, graças a Para Deus. homenagear o grande universo tricolor, a gente finaliza o programa aqui, Sim. Greg, com um vídeo mostrando parte dessa história gloriosa da Bolívia querida, que no último dia 30 completou 2 décadas de uma história espetacular para o futebol do Maranhão e para o Nordeste brasileiro. São com essas imagens desse vídeo que a gente termina o programa de hoje, parabenizando o Sampaio pelos 20 anos da conquista do Campeonato Brasileiro invicto da Série C. Parabéns, Sampaio. Parabéns à Bolívia. Um forte abraço e a gente se vê, hein? Até lá, gente. Até a próxima. Sampaio Corrêa, a Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão. Sampaio Corrêa, do nosso esporte o mais antigo esquadrão. Sampaio Corrêa, a Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão. Sampaio Corrêa, do nosso esporte o mais antigo esquadrão. Sua camisa encarnada verde e amarelo veste o gigante do esporte em constante duelo. Sampaio Corrêa, time de escola, maior torcida, tradição e futebol. Sampaio Corrêa, a Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão. Sampaio Corrêa, do nosso esporte o mais antigo esquadrão. Sampaio Corrêa, a Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão. Sampaio Corrêa, do nosso esporte o mais antigo esquadrão. Sua camisa encarnada verde e amarelo veste gigante do esporte em constante duelo. Sampaio Corrêa, time de sol, maior torcida, tradição e futebol. Sampaio Corrêa, a Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão. Sampaio Corrêa, do nosso esporte o mais antigo esquadrão. Sampaio Corrêa, a Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão. Sampaio Corrêa, do nosso esporte o mais antigo esquadrão. Sua camisa encarnada verde e amarelo veste o gigante do esporte em constante duelo. Sampaio Corrêa, time de escola, maior torcida, tradição e futebol.
Sampaio, Correia, a Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão.